Gostaria que aceitasse essas cartas como um gesto de amizade, atraídos como somos pela Divina Comédia. Preferi não fazer uma introdução, com princípio, meio e fim. Trata-se de uma declaração de amor e, portanto, exige a forma epistolar. Eis o sentimento dominante deste livro, o diálogo acerca de uma obra de puro encantamento e adesão, de um imenso edifício constituído por 14.233 decassílabos em grupos de 3 versos, as famosas tercinas, que representam a Trindade. Uma só vez, o nome de Cristo rima 3 vezes com o seu próprio nome. E dentro de uma língua nova, de altíssima força e beleza, a que se juntam as línguas estranhas do inferno, o provençal em poucos versos do purgatório e as palavras inventadas no paraíso. Uma aventura linguística que marca os 100 cantos da obra. Dante a escreveu no exílio, terminando o inferno por volta de 1308, o purgatório em 1313 e o paraíso poucos meses antes de morrer, em 1321. Há um ano eu começava o projeto do Instagram Drinks e Livros. E esse é um projeto que eu já estava postergando há bastante tempo, mas foi uma leitura, um livro que foi tão impressionante e tão sublime que finalmente me deu aquela vontade irresistível de compartilhar essa experiência com alguém. E esse livro foi A Divina Comédia. Então, um ano depois disso, para a gente comemorar esse aniversário, eu escolhi esse livro aqui que se chama 9 Cartas sobre a Divina Comédia, que é do Marcos Lucchesi. Então eu resolvi revisitar essa obra de Dante, né? Voltar àquele lugar, ou melhor, os 3 lugares, tanto o inferno, quanto o purgatório, quanto o paraíso, através dessa leitura. O Marco Lucchesi, ele é poeta, ele é tradutor, ele é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Ele é um imortal, e ele se diz apaixonado pela Divina Comédia desde os 20 anos. Ele fala que é uma obra que ele nunca mais deixou de estar lá, né? Que vive com ele desde a primeira leitura. E essa declaração de amor que ele fala no formato dessas cartas, ele vai fazer isso com a gente por 9 cartas que a gente vai percorrer como se fosse uma navegação pela obra de Dante, como ele fala. O autor ele se dirige diretamente a nós durante essas 9 cartas e a gente vai fazer um apanhado sobre essa obra maravilhosa de Dante. Desejo convidá-lo para uma navegação de cabotagem ao longo do litoral da Divina Comédia. Viagem sem maiores riscos, longe de vendavais filosóficos e de arrecifes de notas que ameacem nosso navio. Apresento aqui os itens básicos, um atlas e uma bússola, em direção a alguns cantos da comédia. Volta ao porto em boa companhia. Não é um livro longo, são apenas 9 cartas na leitura, e o interessante foi que eu consegui revisitar alguns dos pontos da Divina Comédia que realmente foram dos que mais me marcaram. Então, logo no início do inferno, nós temos os 2 namorados, né, os 2 amantes que traíram a confiança do marido daquela mulher, e os 2 estão entrelaçados num abraço eterno e sendo jogados de um lado para o outro por fortes vendavais daquele círculo do inferno. Nós vemos também Satã, né, com as suas 3 cabeças, mordiscando eternamente os 3 maiores pecadores que já existiram. E a gente também vê o Odisseu, o Ulisses. Ele está em um dos círculos do inferno, dos trapaceiros, e ele vai nos contar a história do que aconteceu com ele depois da Odisseia, como ele partiu para uma nova aventura. E essas cartas de Ulisses, elas foram definitivamente as que mais me interessaram. Foram as mais interessantes também porque na Divina Comédia foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Então, na Divina Comédia, no inferno, Ulisses vai nos contar a história de como depois que ele conseguiu finalmente retornar para sua ilha, né, para Ítaca, onde estava sua esposa, seu filho, todas as pessoas, seus parentes e amigos, ele acabou depois de um tempo ficando um pouquinho exausto daquela vida mundana, aquela vida banal que ele estava vivendo. Ele ansiava por novas aventuras. Então ele reuniu um grupo dos seus navegadores antigos que viveram tanta coisa com eles e eles saíram navegando rumo ao oeste sem destino. Eles passaram pelas colunas de Hércules, né? Então eles deixaram o mundo conhecido e eles adentraram o oceano finalmente, que a partir daí nada se conhecia na Grécia Antiga. Então eles navegam durante meses e meses e eles não veem nenhum monstro, eles não encontram nenhum deus, mas eles também não encontram terra firme. Até que finalmente eles enxergam ao longe um monte, que é um monte mais alto que jamais eles tinham visto. E o mar começa a ficar turbulento, eles pegam uma tempestade e já mais velhos, já exaustos de tantas aventuras que eles viveram, eles acabam afundando e todos morrem. E é aí que depois Ulisses vai para o inferno. Alguns autores, e isso o Marco discute bem nessa leitura, eles supõem que esse monte gigante que Ulisses viu foi o paraíso, né? O monte do purgatório que leva até o paraíso nos céus.
e que como ele, apesar de ter deixado o mundo grego, ter passado desse mundo de deuses e monstros, mas mesmo assim ele ainda não era cristão, ele não tinha esse conhecimento, ele abandonou sua mitologia, mas ele ainda não conseguiria chegar na salvação, e é por isso que seu navio afundou, ele jamais atingiria o purgatório e o paraíso. E assim como Ulisses no seu barco, e também como o subtítulo desse livro, né, que é Navegações pela Obra Clássica de Dante, eu realmente me senti num barquinho, passando assim ao longe de todo o mundo da Divina Comédia e vendo alguns pontos principais novamente, retornando a essa obra. E por causa disso eu escolhi como nosso drink para esse livro um drink que se chama The Navigator, o Navegador. Ele é um drink à base de gin, limão siciliano e suco de toranja. É um drink delicioso e vai ter a receita certinho no Instagram Drinks e Livros a partir de amanhã. E aqui também vai ter a receita passo a passo para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, para vocês conhecerem. Bom, eu acho importante dizer que eu não achei que essa foi uma leitura exatamente fácil. Tem vários textos que eu achei bastante herméticos, principalmente aqueles que falam mais sobre teologia, e que é uma área que eu não domino em absoluto. Então, muitas coisas são interessantes, principalmente esses pontos que eu conversei com vocês, mas eu tenho certeza de que muita coisa passou quase que em branco, assim. Foi uma leitura que eu não consegui me aprofundar pela minha falta de base mesmo, né? O último bloco desse livro tem o nome de Divinas Imagens, e ele vai contar um pouquinho sobre os artistas que resolveram ilustrar a Divina Comédia. E aqui a gente vai ver desde autores desconhecidos, pelo menos desconhecidos para mim, né? A gente vai ver Gustave Doré também, que é com certeza o mais famoso ilustrador da Divina Comédia. A primeira edição do Inferno foi paga por ele mesmo, pelo próprio artista, em 1861. E posteriormente, devido ao grande sucesso dessa obra, ele conseguiu publicar o Purgatório e o Paraíso através de uma editora. Caracterizadas por uma mistura eclética de nus michelangescos, tradição paisagística do romantismo alemão e estética popular, as pranchas de Doré são unanimamente consideradas sua principal obra. Um crítico escreveu por ocasião da primeira edição do Inferno: estamos inclinados a pensar que a concepção e interpretação vieram da mesma fonte, que Dante e Doré se comunicam por uma conversação oculta e solene a propósito do segredo deste inferno, explorado em todos os sentidos por suas almas conjuntas. A primeira ilustração encomendada para a Divina Comédia foi feita ao pintor Bonaguida, que era um contemporâneo de Dante pouco depois que o Dante já tinha falecido. E esse guia aqui dessa parte do livro é extremamente interessante. Tem vários artistas que eu não conhecia, mas também tem muitos artistas famosos que eu nem sabia que tinham pintado coisas sobre a Divina Comédia. Então nós temos William Blake, nós temos também Botticelli. E aqui a gente tem aquele quadro famoso do Delacroix, A Barca de Dante, que eu acho absolutamente maravilhoso. Outra pintura que me chamou a atenção foi a Dante encontra Beatriz na Ponte de Santa Trinità, de um artista chamado Henry Holiday. Tem também algumas esculturas, né? Então tem o Jean-Baptiste Carpeaux, que fez essa obra angustiante de Ugolino. Ugolino é uma das figuras que a gente encontra no Inferno e que conta a sua história para o Dante. Ele está passando fome durante vários dias e no seu semblante nessa estátua a gente vê a sua angústia, o seu medo, o seu desespero, enquanto ele luta contra a tentação de devorar os próprios filhos que estão ali com ele. E, é claro, não poderia faltar os Portões de Inferno de Rodin, essa escultura absolutamente fantástica, que além de ser uma obra maravilhosa por si só, ela ainda também tem alguns pontos super curiosos e legais. Então, no topo desse portão, a gente vê a figura do Pensador, que de tão bela, né, ela era para representar Dante, o Pensador, e de tão bela, Rodin depois fez uma escultura só para ela, que é o famoso Pensador que todo mundo conhece. E no projeto original do Portão do Inferno era para ter também o Beijo, que também é uma escultura super famosa de Rodin. Só que depois que ele estava planejando, ele viu que aquela era uma cena muito bonita, muito íntima, muito delicada para estar no meio daquelas outras atrocidades que ele estava esculpindo nos portões. A Divina Comédia pode ser descrita como uma enciclopédia de imagens prestes a serem retratadas. Não surpreende, por tudo isso, que seja provavelmente a obra literária mais ilustrada do Ocidente. Resumindo, foi um ótimo retorno à obra de Dante, por mais que algumas partes fossem um pouquinho mais difíceis, outras foram me lembrando da experiência que eu tive ao ler a Divina Comédia anteriormente e foi uma delícia. A leitura da Divina Comédia não é exatamente fácil,
eu usei alguns guias para me acompanhar, né? Então alguns livros de apoio. Eu também escolhi uma tradução que fosse mais adequada para minha leitura. E tudo isso tem no Instagram Drinks e Livros. Então temos uma resuminho, né? Uma resenha bem pequenininha sobre os 3 livros que compõem essa obra. Também fala sobre o livro de apoio que eu utilizei e por que eu escolhi aquela edição, aquela tradução especificamente. Então, dá uma passadinha lá no Instagram Drinks e Livros. Vai lá porque hoje a gente está comemorando 1 ano. Então já aproveita, deixa o seu like no meu post, já se inscreve, já conheça. E também já deixa o seu like aqui. E não esqueça que amanhã tem receita de drinks, tanto aqui no canal quanto no Instagram, o Drink The Navigator. Não perca porque vocês vão gostar bastante. Muito obrigada por estarem comigo aqui durante esse ano. Foi muito legal e que venham muitos outros anos por aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!